Tá ao vivo. Tá ao vivo agora. Foi? Tá ao vivo, é? Ali vai entrar. Agora vai entrar aí. Tá entrando aí? Não. Sim. Aê, agora sim, moleque. Agora foi. E aí? Olá, galera. Boa noite. Boa tarde, noite. boa noite. Boas chuvas. Entramos na primavera em Brasília. Quem tá aqui sabe disso. Acabou de cair água. Para quem tá aí no Nordeste não tem esse problema, né? Mas a gente aqui tem esses problemas, assim. Por esse motivo, então, nossa companheira Carol, que estaria aqui do lado. Brasília é o seguinte, galera. Quando chove, o óleo fica na pista, aí as pessoas também não dirigem muito bem aqui, não sei o que acontece, aí a coisa não fica complicada. Então tá um trânsito do caramba. Acho que a gente, não sei, tem esses problemas de cidade grande que não é grande, essas coisas assim. E aí a Carolzinha tá chegando, mas a gente já tá aqui para perturbar vocês. Tava vendo os jogos de futebol da Champions League para eles trabalhar, e aí o Vitor Guerra tá aqui do meu lado, trabalhando pra caraca, e eu lá vendo o jogo de futebol. Essa é uma Eu tava de olho também, de ouvido. Não tava de olho, mas tava de ouvido. Caçando aqui um comentário do André Tenório pra gente responder. E acho que é bom a gente explicar pra galera por que a gente tá aqui, né? O que tem rolado? A Forja Criativa nasceu com essa missão de empoderar designers. O designer reclama muito sobre valorização, mercado desvalorizado, o cliente que valoriza pouco ele mesmo, a própria categoria que não se valoriza, etc. A gente reclamou muito disso. A gente já reclamou muito disso. E aí a gente percebeu que, peraí, eu tenho que reclamar comigo mesmo. E aí a Forja nasceu justamente com a missão de valorizar o mercado, valorizar os designers e profissionais criativos, mas a partir do próprio designer, né? E não dos outros, do cliente, do mercado. Quando a gente começa a mostrar valor, naturalmente a gente vai ganhando, conquistando confiança, conquistando valor, galgando posições, conseguindo avançar e evoluir na carreira, etc. E a Forja nasceu com essa missão e a gente tem produzido bastante conteúdo na internet e a gente percebeu que estar em contato com as pessoas é muito legal, assim, mais tete a tete, olho no olho, mesmo que seja através da lentezinha da câmera. E a gente tem recebido muitas perguntas, muitos questionamentos, muitos relatos de situações cotidianas, profissionais, e a gente decidiu criar esse momento de encontro semanal, que é o Forja Responde, onde a gente vai estar comentando o que rolou durante a semana, o que a gente ouviu, o que a gente conversou com as pessoas, respondendo dúvidas, etc. E essa oficialmente é a primeira edição, mas a gente fez há umas 3 semanas esse encontro ao vivo e presencial. Rolou esse perguntas e respostas na internet, foi numa quinta-feira à noite ou quarta-feira à noite. Quinta-feira à noite, e teve plateia, a galera também interagiu ali, foi muito bacana. E isso motivou a gente começar esse formato de bate-papo com vocês toda semana. Então esse é o primeiro oficialmente, mesmo que já tenha rolado esse piloto lá mais ou menos 3 semanas atrás. Foi o Meetup Forja, onde a galera veio presencialmente, né? Então pode ser que continue tendo os meetups, a intenção é essa, mas semanalmente vai ter esse Forja Responde aqui. E Carol tá para chegar, como a Mira falou, e a gente selecionou alguns assuntos para falar. E eu acho que a gente já pode começar, né? Sem a Carol? É a circunstância, é assim mesmo. A gente começa. Por isso que a gente é 3, porque aí se tiver só um a gente faz, entendeu? Não, e é massa que já dá para linkar com a experiência profissional que a gente tem, que quando dá merda não adianta sentar no meio do fio e reclamar e chorar, e que não teve, que não chegou, e que não entregou, e que eu não vou fazer. Não. Tem que fazer, né? Mata no peito e vai. Quando eu comecei a fotografar, tinha o meu chefe, o cara que é o seu Nunes, lá do Gal Studio, um estúdio importante aqui em Brasília. E eu trabalhava no laboratório, né? Manual colorido lá, mexia com os laboratórios e tal. E aí ele começou a me passar a fotografia para fazer. E aí ele tinha uma dica que eu nunca esqueci na minha vida, assim, que era: você vai pro lugar fotografar. Se tiver chovendo, se a noiva faleceu, se qualquer coisa tenha acontecido, vá lá, faça suas fotos. Qualquer situação. Por quê? Porque aquele mínimo starta, né? Inicia as coisas. Faz com que você ative isso. Porque se você recua, aí você vai ter que fazer de novo. Aí tudo começa a ficar meio esquisito. Então,
a gente gosta muito de tomar essa iniciativa de realizar as coisas, e às vezes tá numa circunstância um pouquinho mais difícil e tal, mas a gente realmente começa, né? E aí essa ideia é um pouco do que o Vitor está falando, de assim, não dá para ficar muito mais, principalmente na situação que a gente está, que tem a ver com as respostas aqui, com as perguntas aqui, de ficar muito nesse momento de, nossa, será que vai dar? Mas choveu, não vai ter sol para fazer as fotos, faça as fotos. Faça o teu trabalho, faça agora, não vai dar certo. Vai dar certo se você começar a fazer. Se não começar a fazer, não vai dar mesmo certo. Então, vamos seguir no barco. Massa. Quer escolher uma pergunta aqui? Não, já começa nessa do Francisco Dutra. Dutra, tá. Se você tiver aí, legal, manda um ok pra gente. Se você não tiver aí, vê depois. Se você não vê a resposta, vê, né, cara? Porque também é sacanagem. Vamos marcar o Francisco Dutra aí no Facebook. Acho que rola. Bom, a gente também tem o tempo infinito, né? Então, não, tem que nem as pessoas. A gente tem a ideia que seja 30 minutinhos. Então, a pergunta do Francisco Dutra o quão importante é o designer conhecer de publicidade? Hoje, a minha visão é que é muito importante o designer conhecer de qualquer coisa, principalmente essas coisas que rodeiam a atividade de design. Eu, durante muitos anos, neguei a publicidade. Isso é uma questão cultural. As universidades, pelo menos aqui em Brasília, mas a maioria das federais, tem um modelo acadêmico, uma grade e uma linha de pensamento e conceito que é muito da escola tradicional do design, muito Bauhaus, muito HFG da UME, e que ainda tem esse purismo do design, né? Então, durante muitos anos, a publicidade foi pintada como algo estranho, às vezes muito vendido, com uma estética muito vulgar ou com aspectos de manipulação, de estimular o desejo das pessoas de uma maneira que às vezes contraria um pouco a filosofia do design, que é o foco no usuário, a melhoria da sociedade, melhoria da vida das pessoas, gerar soluções sustentáveis para toda a cadeia produtiva, para toda a cadeia social, etc. E isso me afastou. E aí eu comecei a perceber, depois de muitos anos, achando que, primeiro, a publicidade era uma coisa do capeta, aí depois percebendo que o mercado de publicidade era muito mais forte do que o mercado de design em Brasília, a galera tinha mais possibilidades de emprego. Várias vezes que eu estava procurando uma vaga de emprego ou clientes, surgiam possibilidades em agências de publicidade ou pessoas precisando de campanha. Então, primeiro motivo de relevância do designer saber isso pode ser que você entre nesse segmento, comece a atender clientes nisso, ou que não seja o seu foco principal, mas você está atendendo o branding do cara. E aí você pode entrar na parte de marketing e eventualmente fazer peças de publicidade para esse pequeno cliente, mesmo que não seja a sua atividade principal, o seu core business, né? E aí eu comecei a perceber que muitas das vagas e dos bons salários estavam no mercado publicitário. Aí isso já me fez questionar se a publicidade era assim tão repugnante, principalmente numa época onde eu pelo menos não tinha tanto controle da minha carreira, não tinha tanta estabilidade financeira, não tinha tanto poder de ação. E aí eu comecei a ficar um pouco seduzido por isso. Mas eu lembro que na época eu ainda relutei. Eu falei, não vou ceder à publicidade, eu sou um designer puro e tal. E fiquei muitos anos, e eu acho que isso toda escolha tem uma consequência, seja boa ou ruim, toda ela vai ter prós e contras necessariamente. E eu acho que isso me tirou de várias oportunidades de aprender com os caras. E aí anos depois eu entrei no mercado de publicidade e ficou nítido o que eu perdi pelo meu preconceito com a publicidade. O timing dos caras é muito agilizado, os caras são muito rápidos, eles são muito focados em resultado, eles têm que fazer a coisa acontecer, eles sabem precificar, eles valorizam mais o trabalho do que a gente às vezes, eles sabem ter uma flexibilidade para chegar a uma solução que não faça o barco parar. Então às vezes você precisa fazer concessões sobre o seu ponto de vista, sobre a solução que você considera ideal para fazer o barco andar. E o designer às vezes tem dificuldade de fazer isso e os caras não têm. Então foi provavelmente o emprego que eu tive que foi mais produtivo, onde eu terminava o dia e tinha muita coisa produzida. Aprendi muito de software, aprendi muito de produção, aprendi muito de fluxo de trabalho, aprendi muito de tratamento de imagem. Foi tipo, a gente aqui no Nose, a gente
fica brincando fica tentando desenvolver o método da Matrix de fazer download, né? Você põe o cabo assim e aprende. E esse período que eu fiquei em agência de publicidade foi download de muitas habilidades. Por outro lado, muito pouco portfólio. As peças que eu tenho lá, nenhuma tá nas peças que eu mostro para as pessoas, para os meus clientes, para os meus prospectos, para os meus colegas, mas foi um aprendizado absurdo. E até hoje essas habilidades de fluxo de trabalho, de lidar com pessoas, de lidar com cliente, olha, a Carol chegou, me ajudam muito nas soluções de design, quando eu tenho que lidar com branding, quando eu tenho que gerar soluções de marketing, tudo isso o background publicitário ajuda muito, né? Então acho que é muito importante, você não precisa virar publicitário, mas saber dessas coisas que tocam o seu trabalho é muito bom. Eu vou falar rapidinho. Então, olha só. Caiu? Não, tá aí, tudo certo. Não. Beleza. Não, porque ela ficou Francisco azul. E galera que tem um pouco dessa relação aí, o Vitor já apontou muitos pontos. Mas eu vou tentar falar de uma forma muito objetiva, assim, bem simples. O que eu vejo de maneira bem clara, eu tenho passado isso muito em sala de aula para alguns alunos e para o pessoal da publicidade, para quem eu já dei aula também. Eu acredito, assim, de forma bem objetiva, que essa publicidade que a gente tinha e que tinha essa visão, ela é do mundo velho e está morrendo. E isso é uma boa percepção para a gente tentar entender como o design, sim, pode entrar dentro desse campo da comunicação, como a comunicação pode ser efetiva para você passar ideias, gerar essas questões mais humanas que o Vitor trouxe, com bastante efetividade que os meios de comunicação da publicidade têm. Mas nesse formato desumanizada, que trabalha com foco no produto, na venda a qualquer preço, em todas essas coisas, as pessoas não estão sendo muito mais enganadas, não. Então, assim, o design tem que saber isso, de alguma forma tem que saber quais são esses pontos, mas essa publicidade, de alguma maneira, e é um ponto de vista meu, mais particular, que talvez o Vitor e a Carol não compartilhem, mas eu acho importante eu falar, que eu acho que ela está meio fora do eixo aí. Então, tem um espaço muito grande para o design, se ele tiver essa capacidade, para o criativo, se ele tiver essa capacidade de entender a comunicação como algo amplo. Sim, a publicidade tem muitas vias interessantes de ação sobre isso que a gente pode estar partilhando com eles. E a gente teve uma experiência em São Paulo agora, eu e a Carol, e um pessoal compartilhou com a gente de que agências grandes estão tentando entender o que está acontecendo nesse momento e eles não estão entendendo. Eles vão para um evento de startup, eles não entendem nada do que está acontecendo. Eles veem essas lógicas que a gente está propondo, né, de inteligência, do design thinking aplicado, né, a processos, as coisas. Eles ainda não estão entendendo muito bem isso. Por quê? Porque eles também se separaram da gente, dessa forma aí do criativo. Eles também se separaram com esse foco muito voltado para o produto. Então, no fundo, a gente tinha que estar muito mais junto e tentando entender comunicação para o campo humano como sim um processo de trabalho. Então, sim, cara, você tem que saber bastante publicidade nesse sentido de comunicação. Talvez com outros aspectos não, né? Uma máxima que a gente sacou e que a gente repete o tempo inteiro na Forja Criativa e aqui no escritório conhecimento é conhecimento. Você não precisa fazer distinção da fonte do conhecimento. Você usar coisas que fazem sentido, que têm efetividade como meio para bons fins, não interessa de onde veio esse conhecimento. Conhecimento é conhecimento. Então, se você vai aprender na publicidade, aprenda na publicidade. Qualquer coisa que você fizer é um meio de conhecimento, onde você pode ter sacadas, entender lógicas, entender sobre pessoas e usar para boas finalidades, para as finalidades que você quiser como designer, né? Ou como qualquer profissional. Beleza. O que mais? Vai seguir na sequência? Pode ser. Então, meu amigo Esaú Alvear, a gente até gravou um vídeo para você aí, gente, já era para ter mandado aqui, o pessoal aqui tá com quantas coisas na cabeça, a gente já era para ter mandado para você. Então, o Alvear propõe aqui para a gente, a pergunta dele é: como concorrer com as pessoas que cobram muito baixo? Que desgraçado lá, Alvear. Mesmo que a sua qualidade seja melhor. Os clientes muitas vezes terminam comprando os serviços dos que são mais baratos. Aí, cara, a gente não tem muito tempo, a gente tem que conversar isso, né, repartido algumas vezes, mas eu acho bacana a gente falar da seguinte forma. Primeiro ponto, esse negócio de mercado que tem preço baixo, preço alto, tudo isso aí foca muito na coisa, né? Os caras estão focados muito no produto, na coisa,
e não estão pensando em outros processos que envolvem essa consciência, essas ideias que a comunicação, o design, por aí vai, tem. Então, o ponto é, a gente não pode se misturar muito com isso. Eu sei que a gente é misturado, a gente está nesse meio. Só que quando você trabalha com muita consciência no seu projeto e você propõe valores que não são só tangenciados pela grana em si, aí o cliente começa a repensar muito esse posicionamento. Porque ele não está comparando coisas, ele está comparando planejamentos, ele está comparando falas, responsabilidades de ação sobre o seu projeto e por aí vai. Então, esse pessoal que tem a quantificação, a qualificação dele está associada ao seu valor de dinheiro especificamente, esse pessoal é que eu chamo muito, assim, desculpa se tiver alguém aí, mas é por aí, eu chamo de amadores. É o pessoal que trabalha, mas ele não tem uma responsabilidade profissional e ele quantifica só pela questão do valor financeiro. É normal isso no mercado, a gente tem que entender o que é normal não como aquilo que a gente tem que viver, mas sim como aquilo que a gente pode superar e ter alguma coisa diferente. Então, isso acontece, só que a gente pode se posicionar de uma maneira diferente. Qual a maneira que eu acho que pode ser legal para a gente, que a gente propõe muito aqui dentro do Knows e a proposta da Forja? A gente se posiciona entendendo o valor daquilo que a gente está propondo, tem a questão do seu autoral, tem a questão da sua dimensão de visão sobre aquilo e muito também como você impacta o produto do cliente. O Vitor tem falado muito isso comigo, que é uma visão super bacana que ele tem estudado, que é como você vai alterar a vida do seu cliente, o ganho do seu cliente, a projeção do seu cliente. Isso aí já começa a trazer outras métricas de valor. Não é só quanto custa, né, uma garrafa com outra garrafa. Então, entender o que a gente está falando é muito importante. O autoral também entra aí quando ele qualifica outros valores que são sutis e importantes. Então, para esses caras que trabalham nessa faixa, eu acho que não é uma questão de competição, é uma questão de inteligência de negócio em termos de processo de trabalho, de posicionamento. Uma das estratégias práticas que eu faço, como é que eu faço com esses caras? Eu mando meu orçamento bem rápido, bem mais bonito antes. A gente faz assim, que manda rapidinho antes, e é muito mais caro. Aí o meu cliente liga assim, nossa, Militão, muito legal, pô, o trabalho de vocês é sensacional, mas o fulano fez por 7. Aí eu vou conversar com o meu cliente e entender dentro da nossa empresa se a gente pode abaixar ou não, se a gente quer abaixar ou não, se é importante para o nosso portfólio, se é importante esse cliente, se ele tem algum ideal que a gente acredite. E aí, se essa circunstância for assim, a gente acaba com esses chatos que trabalham com preço, entendeu? Porque a gente às vezes consegue operar baixo, às vezes não, mas a gente tem que ser agilizado, adiantado, porque quando o cliente vê a mesma equalização de valor de preço, mas com um outro com muito mais profissionalismo, ele não tem dúvida quem ele vai contratar. E no próximo serviço a gente pode conseguir trabalhar de uma outra forma. Então, uma estratégia que eu faço bastante aqui com a gente nesse processo é pega rapidinho. A Carol tem uma estrutura já de planejamento, de orçamento, de coisas, já manda rápido e eu mando o valor que é o nosso. Aí o cara vê, nossa, mas fulano fez por tanto. Muitas vezes eu falo, então faça com ele, porque é assim mesmo, o mercado é esse. Daqui a pouco esse cliente volta, em geral ele volta. Falando, putz, o cara fez um monte de besteira, corrige aqui pra gente. E aí vai. Uhum. Então é muito profissionalismo na ação, na projeção, na forma que você vai se comportar, em termos não só do seu orçamento, mas como você chegou nesse cliente, seja ágil, seja mais esperto. Porque o cara que está pelo preço talvez não seja tão esperto assim, porque senão ele faria de uma outra forma, eu acho. Dá para complementar? Oxe. Não vai dar para responder tudo, né, eu acho. Mas não tem problema, toda semana vai ter esse encontro. Aí eu acho assim, dá uma cacetada também, que é, se você tá na calçada, tá chovendo, igual choveu hoje em Brasília depois de 4 meses, e respinga, o carro passa e respinga merda em você, respinga água, lama na tua calça, é porque você está no lugar errado. Então, se você é tão bom assim e está concorrendo com caras que são muito ruins, você está posicionado no lugar errado. Ou você, de fato, não é tão bom assim, você precisa se qualificar, etc, etc. Ou você está focado no cliente errado. Você está tentando vender coisa para a pessoa errada. Você está tentando vender gelo para esquimó, você está tentando vender soluções estratégicas para o cara que precisa só de um desenho. Então, se você tem capacidade de entregar mais do que coisas, mais do que desenho, você tem capacidade de fazer o cara fazer algo que venda mais, que venda melhor, que se posicione melhor no mercado, que faça ele se sustentar enquanto empresa, alcançar os objetivos dele, avançar, comece a procurar os caras que estão nesse estágio. Não adianta você tentar vender algo bom para uma pessoa que está no estágio muito inicial da empresa, ou cliente também é amador. Também tem cliente que é profissional e cliente que é amador. Você está tentando vender uma coisa profissional para o cara que é amador,
Você pode explicar, você pode pintar de ouro, você pode dar 100 mil reais para ele que ele vai continuar achando isso uma porcaria. Então, são esses pontos. Pense se você realmente é tão diferente dos caras que estão competindo contigo. Pense se você não está posicionado no mercado, vendendo um produto muito bom no mercado que não é compatível com isso. E se você está oferecendo isso para o segmento de cliente correto, né? E sobre essa questão de mercado desvalorizado, profissionais que cobram barato, etc., eu acho que é muito inocente a gente imaginar que ou vai existir só um mercado onde o design é muito valorizado, ou um mercado onde o design é desvalorizado. E em nenhum momento histórico que eu conheça existiu só uma coisa ou outra. É um ecossistema. Todas essas etapas, né? todas essas faixas, esses gradientes de mercado, todos esses tipos de demanda e de oferta, eles coexistem o tempo inteiro. Em qualquer momento que você pegar histórico do mercado, vai ter demanda simples, oferta simples e demanda complexa e oferta complexa. Você tem que escolher em qual extrato, em qual parte desse mercado você quer estar. Porque sempre vai ter o cara fazendo marca por 30 e ao mesmo tempo um cara cobrando 1 milhão para fazer marca. Não é assim. Inclusive as agências de publicidade fazem isso, né? A gente cobra aí 20 mil, 30 mil e na marca, os caras cobram 120. Máximo, né? Eu falo 120 para você porque vocês são tal. Então a gente tem que aprender muito com as agências de publicidade. Totalmente. Acho que é isso. Sou eu? Bom, É você. tu, moleque. Eu cheguei atrasada. Carol. Oi. E o trânsito? Carol e o trânsito. Carol e o sprint. Eu tô fazendo uma sessão de design sprint dentro do universo corporativo. E sprint é uma imersão. E é realmente uma imersão, assim. Então, quando a gente sai da sala, eu saí e tava chovendo. Eu, nossa, tá chovendo. Mas a gente ainda fica meio away, né? Que o sprint provoca esse efeito away na gente. Então, gente, desculpa o atraso. Semana que vem eu chego na horinha. A perguntinha pra mim é, Carol, como saber se sou júnior, pleno ou sênior? É só o tempo de mercado? Eu acho que isso tem a ver com uma fala que a gente fez, né, da precificação, que a gente falou do júnior, pleno ou sênior, de você adicionar preços em relação a isso, né? Não é só o tempo de mercado, né? O tempo de mercado é o jeito mais óbvio que a gente pode fazer, que foi aquela divisão que eu falei, mais ou menos a cada 7 anos, ciclos de 7 anos a gente pode mudar um patamar. Mas não é só a questão de tempo de mercado. Pode ser que a pessoa fique como, entre aspas, júnior até o fim de carreira, né? Qual é a diferença básica? O júnior, ele vai trabalhar mais em ações que não requerem tomada de decisão e que ele não tem autonomia. Então, assim, é muito perfil do júnior, um trabalho que ele vai receber ordens e ele vai fazer, ele não vê o sistema inteiro, né? Então, normalmente o júnior, ele tá dentro desse patamar. A gente inicia como júnior, por quê? Porque os skills necessários para você ser pleno e sênior, você não aprende em livro. Peraí, o que é skills? O que é skill? Ai, desculpa. As habilidades que você aqui eu sou de escuta total. Vai. Bem lembrado, eu saio que nem um trator, né? Tipo, tá. Skills. Skills são as habilidades que você precisa ter. E essas habilidades, normalmente, elas não vêm de livros. Né? Elas vêm de oficinas, de práticas que você tem. Vivências, principalmente. Então, né? você vira pleno quando você começa a ter um repertório e você começa a ter tomada de decisão. Então, você é chamado para uma reunião, por exemplo, você senta na mesa e você fala assim... não, eu acho que não é um símbolo que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma identidade visual que represente isso como um sistema mais corporativo. E as pessoas te ouvem e falam assim, quando você começa a ter essa tomada de decisão, você começa a ser ouvido numa mesa, quando você começa a colaborar com pessoas, você está indo para o estágio de pleno. Né? E isso vem muito da expertise, desse repertório, da atuação. Por isso que a gente sempre começa como júnior. E o sênior, ele tem tudo que o pleno tem, só que ele trabalha o fator emocional, né? Então, ele, além de ter esse repertório, ele consegue também coordenar as emoções de um grupo e ele está pronto para se tornar um líder. Ele pode ou não se tornar um líder, né? Então, ele consegue atuar, por exemplo, em situações de desentendimento, de brigas, né? E aqui, o nosso sênior é o Daniel. Então, assim, a gente teve um caso
com um cliente que é questão de pagamento, né, que gerou um problema até com outro profissional na justiça, e quem entrou para intermediar para a gente poder receber, e isso foi o Daniel pelo repertório dele. Ele consegue agir emocionalmente sobre a causa, né? E aí isso é considerado sênior. Sênior vem de senioridade, de experiências, né? Então, quando você consegue tomar decisão, agir sobre a causa e coordenar emoções, você já é um sênior. Né? Então isso vem muito de repertório também, não é só uma questão de tempo. Às vezes tem gente que vai querer ser júnior pro resto da vida. Você está dizendo então que dentro do processo aqui, porque a gente, é legal até falar para vocês dentro do que a gente está se propondo na Forja, né, também, que tem agora treinamento, a gente está aberto aqui, o carrinho vai fechar amanhã, inclusive, a parte de vendas. Vamos aproveitar para fazer jabá. Já estou fazendo, vocês também. A Forja está no ar, tem uma causa, isso. Tem uma missão, tem uma visão, e tem um treinamento para formar pessoas para a gente conseguir realizar essa missão de fortalecer o mercado e que os designers se realizem mais e vivam mais dignamente do seu trabalho. E é o Bootcamp Forja. Tem umas dúvidas que eu acho que tem a ver com essa questão que a Carol falou, né? Desse Bootcamp Forja, desse treinamento, dessa experiência toda, não ser voltado só para empreendedores, não, muito pelo contrário. Esse processo de construção de carreira, ele não é necessariamente como empreendedor, muito assim, de situações como a da Carol, que vive bastante em corporações, tem uma experiência muito grande nisso, eu, o Vitor também tivemos, ou seja, é justamente você, aonde você está, começar a tomar autonomia e saber, eu quero crescer assim, quero crescer assado e tal, que era uma dúvida que o pessoal estava tendo sobre esse treinamento, isso que a gente estava propondo. Desculpa, te interrompi, você estava falando. Engatando, mesmo que você, linkando com o lance da senioridade, essas questões de você ter que lidar com conflitos, lidar com pessoas, saber o que é importante para o projeto, para onde ele deve levar, quais resultados devem ser alcançados, como coordenar pessoas para fazer isso acontecer, que é o papel do sênior, é um papel de liderança dentro de empresa. Não necessariamente você tem que ter o seu negócio, o seu escritório, a sua agência, para você viver essa experiência. Toda vez que, independente do ambiente profissional que você está, quando você escolher o caminho de assumir mais responsabilidade, de ter mais poder, mais capacidade de fazer coisas mais complexas, que muitas pessoas não assumem esse papel ou não se desenvolvem para isso, quando você dá esse passo para conseguir fazer isso, é necessário que você passe a entender de pessoas, de negociação, de apresentação, de storytelling, de estratégia, de plano estratégico. Mediação de conflitos. De mediação de conflitos, de psicologia, de como convencer as pessoas sobre uma ideia. Tudo isso você, independente do meio onde você está, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre interação, é tudo sobre entendimento de problemas, sobre visualização de objetivos, é sobre organização de recursos, escolher o caminho onde há mais chance, onde há menos chance de quebrar as pessoas, de ter fracasso. Não interessa, você pode estar trabalhando numa corporação, pode estar trabalhando numa agência pequena. Toda vez que você assumir o papel de ter mais poder sobre as circunstâncias, mais capacidade de realizar coisas complexas e grandes, maiores objetivos, você vai precisar dessas habilidades, né? Isso. E é interessante isso, porque hoje o pessoal tem vendido muito empreendedorismo como se fosse a salvação da lavoura, né? E empreender é geração de empregos e novos modelos de negócio. Essa é a definição de empreendedorismo, né? Não é, se eu abrir, por exemplo, uma agência só pra mim, isso daí é um profissional autônomo, que a gente chama de freelancer, pra ficar chiquezinho. Mas empreender é gerar empregos, e não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, porque isso exige muitas habilidades diferenciadas e até um tino meio próprio da pessoa. E às vezes a pessoa não quer. Então, assim, empreendedorismo de palco tá levando isso como se todo mundo tivesse que empreender. Isso não é real. Né? O empreendedorismo, eles estão confundindo empreendedorismo com empoderamento. Né? Você ter condições de agir sobre as coisas, você saber, você ter habilidades, isso não é empreender. Empreender é outra coisa. Então tem que tomar muito cuidado com essas vendas muito mágicas de que agora todo mundo é empreendedor. Não é. E eu converso com muitos designers, inclusive, que verbalizam isso pra mim. Tipo, cara, eu me sinto uma pessoa estúpida porque eu não consigo empreender. Isso não é real. Né? Então esse mito a gente tira também dentro da Forge. Você é um designer de corporação, cara, você vai agir dentro da corporação da melhor maneira possível. Você é um freelancer, você vai ser freelancer da melhor maneira possível. Nem todo mundo é obrigado a ser empreendedor, né? Que isso também é uma coisa que a gente leva em consideração. Eu não tenho tanta bem empreendedora, então eu busquei pessoas empreendedoras para agir comigo. Então são essas ações que a gente vai dar como dica. E aí, só para deixar também
um gostinho. Além de Júnior, Pleno e Sênior, a gente tem ainda mais 2 categorias de designers que estão surgindo, que é o Design Founder e o Designer Leader. O Lead Designer, né? Que são os designers que lideram processos. Esses são 2 termos novos que estão surgindo, principalmente Design Thinking e Design Serviço, né? Que o Design Lead, ou Lead Designer, que é o cara que lidera projetos, que lidera estratégias, e o Founder, que tem sido considerado hoje como um dos maiores ativos, que é o cara que funda empresas, né? Que seria, sei lá, eles mencionaram nos artigos que eu li a Apple, mas tem várias outras que são a IDEO, né? Que são empresas que são fundadas por designer, porque eles estão vendo que a gente, como designer, a gente tem habilidades, a gente tem percepções sistêmicas, que aí quando você vai atuar de maneira estratégica, elas são fundamentais, né? Então, além desses 3, a gente ainda tem mais 2 que a gente também vai dar tratativa lá na Forja, né? Muito vai legal. ser suado. Muito legal, vai ser suado. E aí, só para fechar, tem o Bootcamp Forja, que é esse treinamento, ele é online, tem duração de 3 meses, então a gente... É um formato onde tem aulas gravadas, mas tem vários encontros ao vivo, online, onde a gente vai estar com vocês, tirando dúvidas, apresentando conteúdo, mentorando vocês nas dificuldades que vocês estão tendo de aplicar tudo isso. E fecha, as inscrições encerram na quinta-feira e começa as aulas a partir do dia 2 de outubro e vai ser épico, né? Eu acho que vai ser... a gente não brinca em serviço, tudo que a gente faz, a gente faz ao mesmo tempo com muita paixão e ao mesmo tempo com muita cabeça, com a maior chance que a gente tem de acertar, de fazer isso ser incrível, e a gente tem ralado muito no Bootcamp Forja, porque a gente acredita que isso pode gerar um impacto muito legal nas carreiras, que é um impacto que a gente tem vivido. Todas as coisas que a gente tem aprendido e aplicado de maneira sistêmica tem gerado crescimento, maior realização, maior capacidade de fazer coisas. E o que é mais legal, que se adapta a qualquer perfil, como a Carol falou. Para quem não interessa qual é o seu critério de sucesso, quais são os seus objetivos, o que você quer fazer da vida, ou conquistar na vida, ou estar daqui a 15, 20 anos profissionalmente, são habilidades, ferramentas e mentalidades que funcionam para qualquer uma dessas situações, né? Luiz. E aí tem o link. Tem uma pergunta, o link está aqui. Tá. E tem uma pergunta aqui também, que acho que é legal de responder. Tá bom, então... Do Maxwell? Então tem... Eu posso ler? Primeiro, o link do Bootcamp Forja está nos comentários aí. Então, se você quiser dar uma olhada, é só clicar. E se tiver alguma dúvida, por favor, manda mensagem pra gente e a gente responde. O que mais? A dúvida do Maxwell. Quais boas referências para oficinas, cursos, palestras vocês recomendam para quem já está atuando na área? Aí... Eu acho que depende da área, né? Depende da área, depende do teu objetivo. Se você está no estágio júnior, por exemplo, aí fazendo já mais um adendo ao comentário da Carol, normalmente o júnior é aquele cara que o líder dele entrega o projeto pequeno, sem complexidade, e com medo de se o cara vai dar conta, né? E ele sempre vai ter que ter alguém ali para dar suporte e tal. O pleno já começa a ter mais autonomia, ele recebe um projeto mais complexo, e o líder dele sabe que ele pode olhar mais de longe, pode botar o projeto, sair e voltar com menos... ele precisa ter botar menos olho no peixe e o negócio vai sair, o sênior mais ainda. Então, o cara que está no estágio de júnior, a gente está falando sobre viver de design ou de profissões criativas. Não é sobre... você até pode aprender tudo isso que a gente está falando e abrir uma padaria, não tem nenhum problema nisso. A gente está falando sobre aplicar isso para viver nessas áreas criativas, viver de design. Então, o pré-requisito é que você saiba fazer design. Então, se você está no estágio muito inicial da carreira, saber de negócios, de negociação, de marketing te ajuda muito. Mas alavanca a sua carreira ou alavanca o seu negócio, só que ele alavanca se existir alguma coisa. Você tem que saber fazer o seu trabalho minimamente. Você tem que saber de composição, de tipografia, de foto, o que for necessário para a área que você escolher. Se você quer trabalhar com motion, você tem que entender de motion, você tem que saber no After Effects, etc. E conforme você vai avançando nessa escala de senioridade, você tem que ir avançando para cursos que te formem para o aspecto mais estratégico, experiencial. Começar a pensar, entender mais sobre o usuário, menos sobre técnica, entender mais sobre pessoas, entender mais sobre plano estratégico, entender mais sobre equipe, sobre métodos e processos de projeto, de gerenciamento de projeto, etc. E até chegar num ponto onde você entende de visão estratégica mesmo, de entender o que é necessário fazer
e coordenar tudo para levar para lá, né? Então depende muito desse estágio. Como é que você tá? Sim. Às vezes você vou falar, cara, vai procurar um curso de lettering do grande circular, para você começar a ter condição de pelo menos ter um produto para oferecer para as pessoas. Eu posso. É interessante pensar no seguinte, Maxwell, tem conhecimentos que são de aprofundamento e conhecimentos que são transversais. Um profissional hoje, que eles falam que é a profissão em T, né? Que a administração adora a forma em T, que agora já tem a forma em W ou M, né? Depende do idioma. Mas a formação em T, vou ficar com o mais básico. Você pode se aprofundar sim numa coisa que você gosta muito, supondo que você gosta de lettering. Você vai se aprofundar em lettering. Só que para desenvolver lettering, você precisa de uma série de conhecimentos que não são de lettering, né? Então, essa sua atuação de lettering é onde? É dentro ou fora de uma empresa? Você é autônomo? Se você for autônomo, você vai ter que entender de plano de negócios, você vai ter que entender de administração de empresa, vai ter que entender de contabilidade, abertura de MEI, pagamento de impostos, essas coisas, porque ficar clandestino não funciona. Depois do que você paga para Receita é brutal. Você vai ter que aprender de lida com o cliente, você vai ter que aprender dessas relações de mediações com o cliente, de conflitos. Precificação. Tudo isso é transversal. Tudo isso é transversal. Quanto que eu preciso saber disso, né? Eu preciso ser profissional agora em precificação? Não, você precisa saber o tanto do aprofundamento do seu negócio. Se seu lettering é muito complexo, você vai ter que saber muito de precificação. Se ele é pouco complexo, pouco de precificação. Mas o que vital para o desenvolvimento de carreira você tem que ter um conhecimento que ele é transversal. Ou isso, ou você vai terceirizar toda essa transversalidade. Você vai chegar no administrador e você vai falar assim, eu sou um profissional de lettering, eu vendo meu serviço R$5.000, me arrume clientes e tá aqui, eu te dou 50%, normalmente eles cobram 50%, 60%. Então, se você ganha como um operador mesmo, né? Então, você vai gerar volume, você vai gerar trabalho e ele vai ficar com toda a parte que a gente chama de chata. Do negócio. Mas o fato é que essa transversalidade ela tem que existir. Então, assim, investir em cursos de aprofundamento, em cursos de transversalidade. Isso é fundamental para qualquer carreira. No design, qualquer carreira. E o que é massa... Rapidinho, só para tentar te dar uma técnica que a gente usa, que eu usei bastante para poder fazer isso, para achar os que são bons. A gente pode falar de alguns, claro, aqui, te dar umas dicas, se passa uma coisa mais específica, você der esse feedback para a gente, senão a gente vai falar 6.000 coisas e não vai te adiantar nada. Uma das coisas que eu tenho a ver com que os dois apontaram, que eu vi até a Carol falar para você, é ter muita atenção, entender o que você quer fazer, aonde você quer chegar e o que vai ser necessário, que é esse take que a Carol falou. Só que aí você tem que fazer uma edição dessas coisas, né? Você tem que achar os caras. Então você precisa de referências, você precisa de pessoas que você se inspira. E essas pessoas têm uma sequência na vida delas. Elas fizeram tal curso, elas conhecem tal profissional. Você tem que fazer uma edição, certo? De quem você quer ser. Eles deram o exemplo do lettering, você quer ser um fotógrafo, você quer ser um design gráfico, assim assado. Aí você vê quem são os caras desse negócio, quem eu me inspiro. Esses caras, aonde eles viveram, aonde eles estudaram, com quem eles falaram, aí você consegue ter uma triagem e aí tem um caminho mais claro disso. Então você precisa aí de um mestre, certo? Você precisa de uma referência para você poder ter uma sequência de ação. Senão muita coisa no mercado, tem milhões de opções. E qual é a melhor ou pior? Sei lá, depende de um monte de coisa. Então tenta achar primeiro esse T que a Carol colocou, essa questão que o Vitor falou de se compreender também, de saber onde você está e quais são as necessidades de ferramenta e de escrita. Então entenda, escrever, aprender a pegar o lápis e operar ele, fazer letrinha A, B, C é uma coisa. Agora pensar sobre o que você vai escrever e construir um texto é outra coisa. Então ferramenta e compreensão. Você tem que ter mestres nas compreensões, nas ferramentas e tudo que você achar. Geralmente são mais nas compreensões. Mas aí você acha essas referências e aí tem um monte. Passa pra gente agora nas mensagens mais ou menos o que você quer fazer, que a gente já te responde alguns caminhos que a gente já trilhou e que a gente vê que são bem legais, pessoas super responsáveis nessas áreas. Tem os cursos do Golden Grids, que são muito bons. O cara hoje tá difícil. Golden Grids. Mas Golden Grids a gente faz uma edição de pessoas que a gente confia, que a gente acredita que são pessoas que trazem essa questão da linguagem, da ferramenta, mas com aprofundamento. Por isso o Vitor está lá, coordena essas linhas de ações de entrada, eu também, dentro de um pouco mais das artes visuais, dentro da fotografia. Quem tiver dentro do Golden Grids vai ter essa edição que a gente está falando. É isso que o Vitor está brincando aqui com vocês. Técnica e compreensão. Beleza? Cita o Golden Grids se der.
Que aí a galera vê também a página, vai ter novidades em breve. Mais alguma coisa aqui? A gente para agora? Já Tem? deu 40 Já deu minutos? 40 minutos. A Vou mandar um Carol... recado para minha mãe, que tá... Não, pro André Tenório. Não vai dar para responder tudo, mas ele compartilhou um caso esses dias de um cliente que ele foi super proativo, fez reunião de 4 horas, imergiu no problema, aí gerou uma solução, mandou pro cliente, o cliente sumiu. E aí ele falou, pô, dei muito mole, e a gente pode conversar melhor sobre isso, mas uma coisa que eu aprendi é que você só começa o projeto depois que você fecha o projeto. Enquanto o projeto não está fechado, ele não é projeto. Então você pode sentar, entender o problema, conversar com o cliente, já dar insights para ele, pequenos insights que já resolvam pequenos problemas para ele, principalmente visões, para o cara comece a enxergar mais possibilidades no negócio dele, mas você só senta para fazer depois que ele vira projeto. Enquanto ele é só conversa, ele não é projeto, ele é só conversa, é uma possibilidade, é um prospecto, ele não é um cliente ainda, né? E eu já tomei tinta nisso também, de começar a trabalhar e depois o cara fala, então, não vai rolar, né? É Só só pô, depois mas eu que já assina, fiz, já né? era, se lascou. Eu te vi contratei essa porque você semana. trabalhou. Eu vi essa semana igual também. A pessoa trabalhou 9 anos para uma empresa sem contrato, sem CNPJ, sem nada. Ela não vinculou de nenhuma forma esse trabalho dela e os caras picaram a mula, né? Obviamente, depois de 9 anos de usar o trabalho dela, picaram a mula, porque tem aquela visão, né? A artista, tipo, faz isso porque acha massa, né? A Way, ela vive de qualquer coisa. E aí eu fiquei super doída também, que eu falei, cara, não comecem a assinar papelzinho. Até aqui no NOS, que a gente tem uma relação muito próxima, né? Quando a gente começou o projeto da Forja, eu catei os meninos, assina o papel. Mas, Carol, a gente assina o papel. Porque isso tem que ser um hábito que a gente tem que ter, né, dentro do design. A gente só começa com um papelzinho assinado, com acordo, né, regulamentado. A gente tem o nosso parceiro Guilherme, que ele também é advogado e designer. De papel passado. De papel passado. Ele escreve as melhores atas de reunião do mundo. E aí... De atas. Designer de atas. Eu acho que ele poderia fazer esse serviço, ia ser super disruptivo. Mas sempre assinado, gente. Isso é muito doído. Foi 2 casos essa semana que é de chorar, de ver profissionais bons penarem com sei lá, nem argumento. Nem argumento, né? Tô ficando emocionada. Então, beleza, vamos fechar, porque Finito. senão a gente vai ficar aqui até semana que vem, então não adianta. Vamos tomar chuva. A Vamos gente tomar semana chuva que de vez, gente. Quem? Maxwell, beleza. valeu, As coisas aí a Maxwell. gente trabalha mais junto. Pera. Falou? Então semana que vem a gente tá de novo fazendo, vai ser esses memorários? Tudo Vai, assim? às quartas, dia de Marte. Não, Não, menino, terça. Hoje é terça? Não, hoje é Não, quarta. Eita, Você poxa. tá igual eu, perdi a aula também, que hoje era quarta, hoje hoje era é quinta. dia Hoje é de Mercúrio, galera. Mercúrio. Hoje é... Miércoles. Mércoles. Miércoles, dia de Miércoles, Mercúrio. É É, um eu mensageiro falei entre o também. céu e a terra e por aí vai. É bem Eita, legal, mas a poxa. gente fala Gente, disso no não Golden consigo. Grids. Entendi. Um abraço pra vocês. Cara, Tchau. não vou parar de falar. Tchau. Valeu, galera. Valeu. Mercúrio. Rápido, comunicação.